Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a correção do exercício, página 73, livro de Marta Reis, volume 2, questões de 11 a 16. Vejamos o enunciado da questão de número 11. O etanol, ele tem densidade maior do que a gasolina. À medida que o etanol é adicionado à gasolina, a cor do combustível vai clareando e a densidade da solução aumenta. A lei estabelece que o limite máximo de etanol anidro adicionado à gasolina é de 24%. Uma gasolina que, segundo o posto, recebeu a adição de 24% de álcool apresentou densidade de 0,746 gramas por ml. Com essas informações, é possível dizer se essa gasolina está dentro dos parâmetros da lei ou se foi adulterada? Nós temos, segundo os dados, a densidade da gasolina 0,72 gramas por ml e a densidade do álcool 0,79 gramas por ml. E com esses dados, é possível sim a gente dizer se a gasolina foi ou não adulterada. Então, sabendo a densidade da solução, ela é igual à densidade do soluto vezes o percentual de massa do soluto mais a densidade do solvente vezes o percentual em massa do solvente. A densidade da solução é 0,746 gramas, a densidade do soluto 0,79, não sabemos o percentual de massa do etanol, mais 0,72, que é a densidade do solvente, vezes o percentual de massa da gasolina. Para deixar uma incógnita só, sabemos que o título, a massa do etanol e a massa da gasolina é igual a 1. Portanto, se eu retirar de 1 a massa do álcool, eu vou obter a massa da gasolina. Vou substituir no enunciado, porque só assim eu vou ter uma incógnita apenas, que é a massa do etanol. Então, 0,746 é igual a 0,79 vezes o percentual de massa do etanol, mais 0,72 vezes 1, que é igual a 0,72, menos 0,72 vezes a massa, o percentual de massa do etanol. Resolvendo essa expressão, nós temos que a massa do etanol é 0,37, portanto, bem superior ao que o posto afirmava de 0,24. Então, sim, a gasolina foi adulterada. Vamos à questão de número 12. Então, vejam. Os arqueologistas, eles usam diferenças de densidade para separar misturas que obtêm por escavação. Indique a opção correta para uma amostra que contém a seguinte composição. Então, carvão, densidade fica em torno de 0,3 a 0,6. Ossos, 1,7 a 2. Areia, a densidade fica entre 2,2 e 2,4. Solo, 2,6 e 2,8. Pedras, 2,6 a 5. Se a mistura acima é adicionada a uma solução que tem densidade de 2,1 gramas por centímetro cúbico, o material correspondente a ossos e a carvão deverá flutuar. Então, está correto, pois o material correspondente a ossos e carvão, ele tem densidade menor que 2,1 grama por centímetro cúbico. Então, sim, ele irá flutuar. É possível separar ossos dos demais componentes usando um líquido que tenha densidade no intervalo de 0,6 gramas a 1,7? Não. É possível somente separar o carvão dos demais componentes.
A utilização da água não é recomendada, pois nesse solvente todos os componentes de mistura afundarão. Não, o carvão não vai afundar, o carvão vai flutuar porque ele tem densidade maior. Densidade, desculpe, menor que a da água, por isso vai flutuar. E em soluções de densidade 2,5 gramas, a fração da mistura correspondente à pedra e solo flutuará e as demais afundarão. Então, está errado, a fração da mistura correspondente à pedra e o solo vai afundar e os demais flutuarão. Líquido de densidade 2,2 gramas por centímetro cúbico separará os componentes pedra e solo dos demais? Não. Separará apenas areia, solo e pedras de carvão e ossos. Vejamos a questão de número 13. Uma solução aquosa, ela foi preparada dissolvendo-se certa massa de hidróxido de sódio, soda cáustica, em 600 ml de água, originando um volume de 620 ml. Qual será a massa do soluto presente nessa solução? Então, nós temos os dados da solução, que a densidade é igual a 1,19 gramas por ml, e a densidade da água é igual a 1 grama por ml. Nesse caso, densidade é igual a massa sobre volume, então eu tenho 1,19, que é a densidade, quero saber a massa total dividido pelos 620 de massa, que vai ser o total de 737,80 gramas. Essa, então, é a massa total, a soma das massas de água e de soda cáustica. Agora eu vou calcular a massa de água na solução. Então, eu tenho densidade igual a massa sobre volume, a densidade da água é 1. Eu quero saber a massa de água e vou dividir pelos 600, que é o volume, né, a massa da solução. Nesse caso, eu tenho 737,8 igual a 600 mais a massa do hidróxido de sódio. Nesse caso, a massa do hidróxido de sódio será 737,8 menos 600, que é igual a 137,8. A alternativa B é a resposta correta. Vamos à questão de número 14. Um técnico de laboratório, ele prepara uma solução dissolvendo 276 gramas de glicerina em 1.200 gramas de água. E ao medir o valor da densidade dessa solução, encontrou um valor igual a 1,044 gramas por centímetro cúbico. Com base nessas informações, nós pedimos o cálculo da concentração em massa da solução e a quantidade de solução que fornece, então, 368 gramas de glicerina. Então, a concentração em massa em gramas por litro de solução, eu vou multiplicar por 1.000 e obter 1.044 gramas por litro. A quantidade de solução que fornece 368 gramas de glicerina é igual. Se 1.044 gramas eu posso obter 276 gramas de glicerina, quanto de solução eu vou necessitar para obter 368 gramas de glicerina? Resolvendo a regra de 3 meios por extremos, eu vou ter que obter 1.392 gramas de solução para que eu tenha 368 gramas de glicerina. A questão de número 15 pede que calcule o título de uma solução feita a partir da dissolução
de 184 gramas de glicerina em 800 gramas de água. Relembrando o cálculo do título, ele é dado por título é igual a massa do soluto sobre a massa total da solução. Então, substituindo na questão, eu tenho a massa da solução, que é a massa de glicerina, mais a massa de água. A massa de glicerina é 184, a massa de água 800, a massa da solução será, então, 984 gramas. 984 gramas de solução, eu tenho 184 gramas de glicerina. Em 100 gramas de solução, quanto eu tenho de glicerina? 18,7 gramas de glicerina. Ou, dividindo por 100, o título é 0,187. Se eu quiser, posso dar esse resultado em porcentagem. Porcentagem em massa dissoluta é 18,7% e dissolvente 81,3%. Agora, a questão de número 16. Responda aos itens a seguir sobre uma solução aquosa de bromato de potássio. Primeiro, calcule o título em massa e a porcentagem em massa dissoluta em uma solução feita pela adição de 245 gramas de água e 105 gramas de bromato de potássio. Calcule a massa de água existente em 600 gramas de solução aquosa de bromato de potássio com título igual a 0,25 e calcule a massa de bromato de potássio que deve ser dissolvido em 400 gramas de água para obter uma solução a 20% em massa. Vamos ver como se dá os cálculos. Então, na letra A, você vai precisar calcular o título em massa e a porcentagem em massa dissoluto em uma solução feita pela adição de 245 gramas de água e 105 gramas de bromato de potássio. Então, a massa da solução é a soma de 105 gramas de bromato de potássio mais 245 gramas de água. O total de massa da solução é 350 gramas. Em 350 gramas de solução, eu tenho 105 gramas de bromato de potássio. Em 100 gramas de solução, eu vou ter quanto de bromato de potássio? Então, eu vou obter 30 gramas de bromato de potássio. Posso escrever o título igual a 0,3 ou na forma de porcentagem. 30% de massa dissoluto e 70% a massa do solvente. Vamos ver como é o cálculo da massa de água existente em 600 gramas de solução aquosa de bromato de potássio com o título de 0,25. Neste caso, eu tenho 25 gramas de soluto em 100 gramas de solução. E eu quero saber em 600 gramas de solução com esse título de 0,25. Então, eu vou ter o total de 150 gramas de bromato de potássio. Nesse caso, eu vou diminuir para obter a massa de água, 600 menos 150, eu vou ter 450 gramas da massa de água. Por último, é o cálculo da massa de bromato de potássio que deve ser dissolvido em 400 gramas de água para obter uma solução a 20% em massa. Então, se eu tenho 20% em massa dissoluto, a massa do solvente é 80%. Então, 80 gramas de água, eu tenho 20 gramas de bromato de potássio. Em 400 gramas, eu vou ter quanto de bromato de potássio? Então, eu tenho 100 gramas de água de bromato de potássio. Bem, finalizamos então o exercício da página 73. Estudem, façam mais exercícios até
aprender e não restar nenhuma dúvida.